Então, bom dia, graças e paz. Sejam bem-vindos aqui na programação da leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Hoje vamos falar do capítulo 47. Tem como tema higiene mental. E conosco está a nossa querida irmã Jéssica Postes, da Assembra. Com você a palavra. Bom dia, irmãos. Muito obrigada, irmã, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. É sempre um prazer, né, participar. Então, vamos lá. O capítulo 47, higiene mental. O que seria essa higiene mental, né, irmãos? É impossível aqui, acho que em todo esse livro, em todos os capítulos, a gente falar da mente e não associar ao corpo e à alimentação. Acho que em todos os capítulos a gente vai ver que é muito importante, né? É um ligado com o outro. Então não tem como separar. E essa higiene mental, o que seria? Como a gente limpa a nossa casa, né? Quando a gente quer a higiene, a gente quer uma limpeza, a gente quer saúde, né? Se a gente não limpar a casa, vai dar sujeira, a gente vai pegar uma doença, vai ter bactéria. Então, com a nossa mente, não é diferente. Temos que limpar e tirar tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que vai contaminar e nos trazer enfermidades, nos trazer doenças. Então, precisamos cultivar uma boa mente, né? As faculdades mentais dependem da saúde. Então, para a gente ter uma boa mente, depende da nossa saúde. Temos que ter uma boa saúde. A saúde é uma bênção da qual poucos apreciam o valor. Todavia, dela depende grandemente a eficiência de nossas faculdades físicas e mentais. Então, não tem como separar. Para ter boa saúde, depende das nossas faculdades físicas e mentais. Tudo quanto diminui a resistência física enfraquece a mente, tornando-a menos capaz de discernir entre o direito e o erro. Então, tudo que incapacita a nossa mente, que a gente fica sem discernir o que está certo ou o que está errado, não é bom, né? Debilita as nossas faculdades mentais. Então, depende muito disso, de como vamos reagir, de como vamos cuidar da nossa saúde física, né? Para que tenhamos uma boa mente. E todas as faculdades podem ser cultivadas, né? Até aquelas mais débeis, que a gente às vezes acha que, não tem importância não, então isso aqui eu não preciso fazer, né? Mas aqui nos manda que devemos cultivar todas. Diz assim, todas as faculdades da mente devem ser postas em ação, cultivar todas as faculdades, a percepção, o discernimento, a memória e todas as faculdades de raciocínio devem ser força igual para que a mente seja bem equilibrada. Então, aqui, a percepção, o discernimento e a memória devemos cultivar, né? Não tem jeito. E até aquelas mais débeis, não devemos o quê? Negligenciar, né? Às vezes a gente acha que, eu tenho mais aptidão para cantar ou para orar. Sim, é bom, devemos cultivar também aqui a gente tem mais aptidão, né? Mas temos aquelas mais débeis, que às vezes a gente acha que não é necessário ou que nos custaria mais esforço, que nos custaria ter que se dedicar mais, ter que se aperfeiçoar mais, estudar. E muitas vezes a gente não quer fazer esse esforço. Mas aqui nos diz assim, é agradável, mas não muito proveitoso, exercitar as faculdades que, por natureza, são as mais fortes, ao passo que negligenciamos as que são débeis, mas necessitam ser fortalecidas. As faculdades mais fracas devem receber cuidadosa atenção, a fim de que todas as faculdades do intelecto possam ser devidamente equilibradas e todas façam parte pela máquina bem regulada. Então, até aquelas mais débeis devem ser desenvolvidas para que a nossa máquina esteja como? Bem regulada, né? E aqui ela nos dá um conselho, né? Que a gente vê muito monomaníacos.
que seria isso, né? Então, pessoas que exercitam parte da mente, mas que foca muito naquilo ali, né? Foca muito em parte da mente, exercita aquela parte da mente, ao passo que as outras não. Só que isso pode causar doença, pode adoecer. O que é que o conselho diz aqui, ó? Ao passo que permitiu aos outros que continuassem adormecidos. Aquele que foi posto em constante uso tornou-se gasto e enfermiço, e o homem se tornou um destroço. Deus não foi glorificado por adotar ele esse procedimento. Então, quando a gente foca somente em uma coisa e deixa as outras de lado e se dedica simplesmente a isso, pode até mesmo adoecer, né? Então, devemos desenvolver todas as nossas faculdades, até mesmo aquelas mais débeis que a gente acha que não é capaz ou que vai levar um pouco mais de esforço, mas devemos muitas vezes nos esforçar para que possamos desenvolvê-las. E alvos estimulam a mente, devemos ter alvo, né? Qual é o nosso alvo? É a salvação? Então eu vou me dedicar, eu vou buscar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar de Deus, vou buscar desenvolver os meus dons, talentos. Como disse aqui, essas faculdades débeis é aquelas que às vezes a gente acha que não temos dom para isso. E muitas vezes realmente não temos, mas podemos buscar desenvolver. E o pouco que a gente fizer já ajuda. Não tem nem uma faculdade, nada que a gente possa fazer para Deus que Ele não fique feliz. Ele fica feliz quando Ele vê o nosso esforço, quando a gente procura fazer o que é bom, o que é agradável, né, na sua obra, pelas pessoas. Então, devemos ter um alvo. Se é estudar, ok, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero tirar minha habilitação. Então, eu vou ter aquele alvo, não esquecendo jamais do espiritual, né? Que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E assim conseguiremos os outros alvos. Para fazer da vida um êxito, os pensamentos têm de fixar-se firmemente no objetivo da vida, não os deixando a vagar e ocupar-se com coisas de só menos importância, né? Então, devemos ter algo em nossa mente sempre para que a gente possa buscar e desenvolver. Estômago sobrecarregado enfraquece as faculdades mentais, irmãos. Aqui, como eu já tinha falado, né, que é impossível não ligar mente, corpo e alimentação. Então, aqui ela nos dá uma advertência, principalmente para a gente que tem crianças pequenas ainda. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quanto, como e o que devem comer. Permite-se-lhes condescender livremente com os seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando estes lhe tentam os olhos, e isto juntamente com tortas, bolos, pães e manteigas, e doces comidos quase constantemente. Então, essa advertência aqui para nós é o quê? Não é que a gente não pode comer ou que as crianças não vão comer, mas para ensiná-las a ter desde pequenininha o quê? A temperança. Você tomou seu cafezinho da manhã, comeu sua frutinha, comeu seu bolo, pronto, tá satisfeito, né? Então vai comer novamente que horas? Na hora do almoço, 11h30, meio-dia, o costume de cada um, né, de almoçar. Mas antes disso, muitas vezes, o que acontece? Criança almoça quando passa 2 horas, e não só as crianças, irmãos, a gente mesmo, os adultos. Aí vê uma banana, vai comer uma banana. Ou vê uma maçã, vai comer uma maçã. E a gente não está com fome. A gente comeu, ficou satisfeito. É no mínimo 5 a 6 horas de uma refeição para a outra. Então, devemos ensinar, se a gente não ensinar para as crianças de pequeno, quando cresce é bem mais difícil. A gente sabe disso, né? Que é bem mais difícil ter esse domínio próprio, dominar o apetite. E através do apetite, a gente consegue dominar todas as outras nossas dificuldades. Mas o apetite, ele está em primeiro lugar. Os órgãos digestivos, qual um moinho que estivesse trabalhando continuamente, tornam-se debilitados. A força vital é chamada do cérebro para ajudar o estômago em sua sobrecarga, enfraquecendo-se assim as faculdades mentais.
Então, o que acontece? O estômago sobrecarregado como um moinho, trabalhando constantemente, passou 2 horas, é água. Água, água, água. Às vezes a barriga da gente dói, mas não é fome, é falta de água. A gente tem que estar constantemente, ó, a nossa garrafinha aqui, ó, tomando água. Eu gosto logo dessa de 1 litro, porque eu sei que eu já tomei 1 litro. Depois do café da manhã, 2 horas, água, água até meio-dia, mais 1 litro. Né? Depois do almoço, água, água até 6 horas da tarde, mais 1 litro. E assim a gente vai regulando, vai controlando, vai sabendo. E vai identificando que muitas vezes não é fome, mas é falta o quê? De água. E isso vai nos ajudar grandemente, porque não vai precisar da ajuda do cérebro para ajudar o estômago e as forças cerebrais vão ficar mais fortes. E assim vai dando certo, né? Desenvolvimento, resultado do esforço. Precisamos o quê? Nos esforçar para qualquer desenvolvimento. Tudo que a gente quer fazer, todo alvo que a gente tiver, temos o quê? Que ter o esforço. Porque nada sem esforço a gente vai conseguir. Se na primeira dificuldade a gente desistir, não, isso aqui vou ter que me esforçar muito, vou ter que parar de fazer isso ou aquilo. Mas é assim mesmo, Deus nos ensina que a gente vai ter o quê? Dificuldade, mas que é o quê? Possível. Deve-se ensinar às crianças que tanto o desenvolvimento das faculdades físicas como mentais repousa sobre elas é resultado do esforço. Então, aqui falou de quem? Das crianças. Desde pequenininho já devemos mostrar para eles que para qualquer desenvolvimento tem que ter o quê? O esforço, né? Se a gente desistir na primeira dificuldade, aí não vai dar certo, não vamos realmente conseguir, porque o esforço precisa estar na nossa vida. Leis imutáveis. Temos leis imutáveis e principalmente as leis do nosso corpo, que é a lei de Deus também, né? Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Irmãos, isso é muito importante, ó. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Então, se a gente não tiver os hábitos físicos corretos, não vai ter como ter uma mente sã. Faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Então, obedecer às leis de Deus, que envolve as leis físicas do nosso corpo, nos dão o quê? Longevidade, e depende disso. Se a gente negligenciar as leis do nosso corpo, a gente não vai ter saúde física e muito menos mental, né? Porque precisamos fazer o que é correto, como Deus nos criou, como Ele quer que a gente se alimente, o exercício físico, e com isso vai ser um conjunto de saúde e de viver mais, que é o que Deus quer para os seus filhos. Agora, se a gente não fizer isso aqui corretamente, infelizmente, vem as doenças, né? A gente sabe que muita doença é corpo inflamado, devido ao que a gente coloca no nosso corpo. E como que a gente coloca muitas vezes? É pela boca, né? É o que a gente come, é o que a gente vê. Então, para ter boa saúde e longevidade depende de leis imutáveis, o físico e o mental. E a mente se fortalece sob tratamento correto, né? É o que estamos falando aqui. Se tivermos um bom tratamento correto do nosso corpo, da nossa mente, vamos ter o quê? Fortalecimento. A mente se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a atenção não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Só pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. Então, essa temperança não é só na alimentação. Nós vamos ver aqui que a temperança é em tudo. É no estudar, né? É nos focos que a gente tem, mas só podemos ter um fortalecimento da mente se tivermos temperança em tudo, principalmente na alimentação. Um estômago perturbado produz consequência de um regime impróprio, mental, incerto e perturbador.
causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Então, olha só como impacta na nossa vida, né? A gente fica o quê? Com aspereza, fica irritado muitas vezes e não sabe por quê. Mas é porque o nosso estômago ele está como perturbado. Porque quando ele vai começar a descansar e precisar de água, aí a gente comida de novo. Então, fica irritado, fica com aspereza e muitas vezes causa o quê? Injustiça, porque a gente não sabe como agir corretamente e não consegue discernir alguma situação e às vezes é injusto. Então, é muito importante. Evitar excesso de trabalho, olha só. Para a gente ter uma mente equilibrada, uma higiene mental, também devemos evitar o excesso de trabalho. Não devemos abarcar demasiado em nosso trabalho. É preciso não nos mantermos sob tal tensão que nossas faculdades mentais e físicas fiquem exaustas. Necessitam-se mais obreiros, a fim de que alguns dos encargos sejam removidos dos que se encontram agora tão duramente sobrecarregados. Aqui fala tanto do nosso trabalho normal, né? Na nossa casa, no nosso trabalho para o nosso sustento, como da obra, irmãos. Muitas vezes a gente, tem um estudo, tem alguma coisa, só o obreiro ou o pastor. E nós também podemos fazer esse trabalho. Nós podemos visitar, nós podemos estudar. Essa é uma das faculdades que devemos desenvolver. Tudo bem, tem pessoas que, mas eu sou tímido, eu não sei falar muito, ok. Elas chamam outro irmão que já sabe falar mais, né? Vai os dois, visita. Você está ali também, você canta, alguns têm o dom de cantar. E hoje a gente tem os livros da nossa igreja mesmo, que tem todos os textos. Aquele de ensinar é um livro muito bom. Tem todos os textos ali, está tudo organizadinho. E a gente pode começar pelo básico, estudando sobre Deus, sobre Jesus, que é o principal, né? E aí a gente consegue desenvolver essas faculdades e não sobrecarrega os nossos obreiros, os nossos pastores. Devemos também fazer esse trabalho. Que também fala de fazer 2 anos em um, para quem estuda, né? Sobrecarregar a mente com o estudo também é perigoso, também vai fazer mal. Ao estudante que deseja fazer o trabalho de 2 anos em um, não se deve permitir fazer como ele próprio o entende, né? Às vezes o estudante quer terminar logo, pensa em trabalhar, mas aí para fazer isso precisa sobrecarregar o quê? A mente. E aí não é bom, porque sobrecarrega a mente, aí sobrecarrega o quê? O físico. E muitas vezes negligencia o físico, o exercício. Precisamos também do exercício. É um combinando com o outro. E aí, se só estudar, vai ter problema. O estudo excessivo diminui o domínio próprio. Olha só como tem ligação. Você só estudando, aí o domínio próprio você perde. O estudo excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma excitabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do domínio próprio e muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Assim se abre a porta à impureza. O mau uso ou a falta de uso da capacidade física é, em grande parte, responsável pela onda de corrupção que se está espalhando pelo mundo. Então, nós vemos aqui, né? O excesso de estudo e a falta de exercício físico dá uma incapacidade na nossa mente e nós perdemos o que? O que devemos ter, um dos frutos do Espírito, né? O domínio próprio. Variar o assunto dos pensamentos. Também não devemos o que? Focar em um só pensamento, em um só assunto. Eu vou estudar só isso aqui, porque isso aqui é bom. Tudo é bom, né? Tudo que envolve a Deus, envolve as nossas crenças religiosas, é bom. Então, não devemos nos submeter a somente um assunto. Cada faculdade, porém, pode ser exercida com segurança e as capacidades mentais e físicas forem aplicadas igualmente e o assunto dos pensamentos for variado. Então, não devemos focar simplesmente em um assunto, devemos aprender um pouquinho de cada coisa, né?
Não negligenciar os estudos das ciências. A ciência hoje está falando muita coisa que a gente já sabe, né? Então, assim, enquanto ela falar de acordo com Deus, com o que Deus já falou, não devemos negligenciar, devemos entender que é verdade. Verdadeira instrução significa mais do que os colégios podem dar. Embora o estudo das ciências não deva ser negligenciado, deve ser obtida a maior instrução mediante ligação vital com Deus. Então é isso, né, que eu acabei de falar. Enquanto a ciência falar de acordo com o que Deus já falou, que muita coisa que a ciência hoje está descobrindo hoje, a gente sabe que já foi falado há muito tempo e que tudo tem a ver, tudo tem ligação. Então, enquanto falar de acordo com o que Deus fala, devemos o quê? Estudar e acreditar. A impuro afeta as faculdades mentais. Hoje, para quem mora nas grandes cidades, está muito difícil, né? Porque o ar está muito impuro e até isso afeta as nossas faculdades. Frequentemente se demoram demais dentro de casa, em aposentos aquecidos, cheios de ar impuro. Ali eles se aplicam arduamente a estudar ou escrever, fazendo pouco exercício físico e tendo pouca variação de atividade. Em consequência, o sangue se torna vagaroso e as faculdades da mente se debilitam. Então, devemos procurar, né? Sempre que a gente puder, sempre que der, um ar puro, ir numa chácara, num bosque, onde tem mais árvores, né? Para que a gente possa ter boa saúde e fazer o exercício físico, uma boa caminhada, no ar puro, até em casa, irmãos. Muitas vezes tem pessoas, tudo bem, que querem ir na academia, mas até em casa mesmo. A gente na internet hoje tem de tudo. E a gente pode fazer o nosso exercício físico para ajudar na nossa saúde. Evitar práticas que debilitam. Eu fiquei bem assim mexida, irmãos, com esse textinho. São apenas 2 frases aqui do livro, mas que é muito importante, ó. Evitar práticas que debilitam. Quais serão essas práticas? Ó, todo uso ou costume. Irmão, essa palavrinha aqui, uso ou costume, foi muito sério. Que enfraquece a força física ou mental, inabilita o homem para o serviço de seu Criador. Então, se a gente usa algo que a gente sabe que não deve usar, se a gente tem um costume que a gente sabe que não devemos ter, nós estamos o quê? Inabilitados para o serviço do nosso Criador. Isso aqui foi muito sério, porque muitas vezes a gente sabe que na limitação a gente usa coisas que são ainda impróprias. A gente tem alguns costumes no vestuário. E se a gente continua, nós vamos enfraquecer a nossa força física e mental, e aí nós estamos inabilitados para o serviço do Mestre. Isso aqui é muito sério na nossa vida. Se nós queremos alcançar o céu, se a gente quer ser verdadeiros cristãos, nós precisamos colocar isso aqui em prática. Porque não adianta, vai ser nadar, nadar e morrer na praia. Pensem bem, irmãos, todo uso ou costume. Então, de hoje em diante, vamos pensar, o que eu uso? O que eu sou acostumada a fazer que vai enfraquecer minha mente, que vai me inabilitar para o serviço de Deus? O que eu posso fazer para melhorar, para que Deus possa me usar e que eu esteja de acordo com a vontade dele, né? Vamos refletir sobre isso. E como perseverar as faculdades mentais, como preservar, né? Como devemos fazer isso? Como a gente deve preservar? Aquele que observa a simplicidade em todos os seus hábitos, restringindo o apetite e controlando as paixões, pode conservar suas faculdades mentais fortes, ativas e vigorosas. Então, olha aqui o ponto-chave, ó. Restringindo o que? O apetite e controlando as paixões. Pode conservar suas faculdades mentais fortes. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o apetite é o principal. Se a gente conseguir controlar ele, aí a gente consegue controlar as paixões, né, que é a carne, e assim a gente vai conseguindo subir degrau por degrau. Tudo que exija pensamento ou ação perspicazes para distinguir entre o santo e o profano,
e prontos a empenhar-se em qualquer empreendimento para a glória de Deus e o benefício da humanidade. Então, quando a gente consegue restringir, né, o apetite, as paixões, a gente consegue o quê? Preservar as nossas faculdades mentais. A corrente elétrica afeta as faculdades vitais, né? A inação física diminui não somente a força mental, mas também a moral. Então, é o que? Inação física. Então, o elétrico do nosso corpo devemos cultivar também, porque senão ela vai afetar o quê? As faculdades vitais. Os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a susceptibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Então tem tudo a ver. Devemos o quê? Tentar buscar a cada dia o nosso exercício físico, porque tudo está ligado. Pensamentos independentes e discriminação moral. Outro ponto muito importante que chama a nossa atenção. Pensamentos independentes. O que é isso? É você ter a sua convicção da sua fé, independente de qualquer outra pessoa. Sim, devemos o quê? Ouvir nossos pastores, nossos obreiros, mas devemos estudar por nós mesmos. Devemos saber o que Deus nos fala, através da Bíblia, através do Espírito de profecia. Ao sacrificar o estudante a faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discriminar entre a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e o costume. Então, se a gente não raciocinar por nós mesmos, não estudar, não tiver a nossa própria convicção, quando entrar qualquer costume na nossa igreja, o que vai acontecer? A gente vai achar que é normal, porque a gente não tem muitas vezes a nossa própria convicção da verdade. Os irmãos, me desculpem, mas eu vou falar aqui. Eu vejo o quê? O caso da Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, o que Jesus ensinou não é costume. O que Jesus ensinou é doutrina. E nós sabemos muito bem o que Jesus ensinou. Mas se a gente não estudar por nós mesmos, a gente não pedir a Deus e procurar buscar, estudar, os costumes que estão entrando vai ser o quê? Nós vamos cair presa fácil aqui do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e o costume. Ah, porque todo mundo faz ou todo mundo toma assim, então acho que não é errado, não. Eu vou tomar também. Mas por quê? Porque não estamos estudando por nós mesmos. E aí ficamos presa fácil, né? A educação a alcançar a mais alta eficiência. Tanto as faculdades físicas como as mentais, como suas afeições, devem ser tão bem exercitadas que possam atingir a mais alta eficiência. Então, a educação pode ser alcançada, né? A física e as mentais exercitadas. Então, devemos exercitar todas as duas, uma juntinho da outra. O estudo da natureza fortalece as faculdades. Isso aqui é muito bom e muito essencial para a nossa vida. Deus criou o verde, criou os pássaros, os animais, para a gente olhar e isso vai nos ajudar, porque a gente tem muito a aprender com a natureza. Devem eles ser postos em íntimo contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto os seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam lhes sirva de ensino na formação do caráter. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. Então, é um grande presente que Deus nos deu, a natureza. É muito lindo contemplar e ver os ensinos que podemos tirar, e tudo isso fortalece a nossa mente. O estudo bíblico dá poder à mente. Olha aqui, estudarmos a Bíblia, fazermos um estudo, dá poder à nossa mente. Pelo estudo da palavra, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa.
Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades e a mente adquirirá capacidade e eficiência. Então, através do estudo da Bíblia, nós teremos o quê? A mente adquirirá capacidade e eficiência. Porque Deus é maravilhoso na nossa vida e teremos todo o discernimento. A conversão remove da mente as trevas da ignorância. Através do estudo bíblico vem o quê? A conversão. E ela remove da nossa mente todas as trevas da ignorância. Aquele que faz dessas verdades uma parte de sua vida torna-se em todos os sentidos uma nova criatura. As palavras "um novo coração também eu vos darei" significam "uma nova mente vos darei". A mudança do coração é sempre acompanhada por uma clara convicção do dever cristão, uma compreensão da verdade. Então, é muito lindo, né? Uma nova mente vos darei. Porque quando a gente busca a Deus, Deus transforma, irmãos. A palavra de Deus diz que uma nova criatura não é uma criatura assim modificada, é transformada. E é essa transformação que devemos buscar de Deus a cada dia. Então, que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um dos irmãos e que a gente possa nos esforçarmos para termos uma mente boa, né? Termos uma higiene mental, em nome de Jesus. Amém. Amém.